já mandei paciente embora da UTI. Já pedi para se retirar, com toda a educação do mundo, inclusive aquela família me amava. E quando eu pedi para ir embora, me amaram mais. Por quê? Enxergue essas pontuações se é um time preocupado com cuidado de verdade. E é um time que demanda expectativa. Alinhe expectativa com você. Repito, às vezes a sua expectativa é muito superior que aquele ambiente consegue entregar. E tudo bem, todo mundo tem suas limitações. Tem gente que vai lá para Johns Hopkins nos Estados Unidos e não é suficiente. As pessoas são assim. Por exemplo, eu já mandei paciente embora da UTI. Já pedi para se retirar, com toda a educação do mundo, com toda a empatia, inclusive aquela família me amava. E quando eu pedi para ir embora, me amaram mais. Por quê? Era uma senhora que tinha muito problema com aceitar a morte da mãe. E pior, não só a morte, era uma paciente em estado vegetativo. E ela queria que a mãe dela falasse, andasse, corresse, mas ela tinha uma demência em estado vegetativo. Daquele tipo de gente que tá lá, a pacientinha vegetando e na cabeça dela ela sorriu e acenou pra ela. Esse modelo de distúrbio cognitivo em cima daquele contexto. Ela tem uma negação tão grande que a mãe dela não pode ficar ruim, que a mãe dela tá vegetando e não mexe nem a sobrancelha e na cabeça dela, quando ela conversa com a mãe sorri. E nada que a gente fazia era suficiente. Tudo era errado. E eu já tinha abordado ela 3, 4, 5 vezes e assim, ela me amava porque eu sempre era educado, eu sempre escutava, sempre acolhia, mas tudo que a gente fazia era errado. Até que chegou um ponto que eu falei assim, ó, fulana, vamos fazer o seguinte, vamos transferir sua mãe. Eu acho que a expectativa que a senhora tem da gente não vai ser cumprida. A senhora tem expectativa que eu não consigo entregar. Eu não consigo deixar um técnico de enfermagem 24 horas só pra senhora. Eu não consigo deixar a GTT dela, que é um dispositivo, 2 milímetros da pele, porque isso não existe, não faz sentido. E eu já expliquei isso pra senhora, mas a senhora não consegue entender. Então, a expectativa que a senhora tem sobre mim é muito maior do que eu consigo entregar. Eu tô entregando o meu máximo. Vamos transferir ela para outro hospital? Acho que vai ser o melhor pra todo mundo. Tá todo mundo sobrecarregado, a senhora tá sobrecarregada, a senhora tá chateada. A minha equipe tá chateada com a senhora porque a senhora tá sendo grossa com a minha equipe. Ela, não, até peço perdão, eu sei que eu fui grossa. Não, mas não tem problema. Vamos transferir? Doutor, acho que é a melhor opção. Vamos transferir. Eu falei, não, então eu vou solicitar no plano a transferência. Solicitou, ela saiu de lá feliz. Saiu de lá sem fazer uma reclamação. O paciente tem que entender que o acolhimento tá até nisso. Por exemplo, talvez a gente não seja uma UTI que ela volte, mas é uma UTI que ela respeita. São profissionais que ela respeita e que ela não vai falar mal. Ela não vai ser um detrator. Outro ponto, toma muito cuidado com o que você vê na internet. O hospital é um pouco diferente de serviços tradicionais. Às vezes a gente quer saber se um serviço é bom, a gente vai lá na internet e vê lá o Google, as avaliações e tal. Tem muito hospital horrível com avaliações ótimas e muito hospital ótimo com avaliação horrível. Por quê? Se na vida normal quem avalia é quem teve experiências ruins, pensa na saúde. As pessoas que saem salvas, felizes, elas dificilmente vão lá e fazem um elogio. Agora, quem teve uma experiência ruim, pode ter certeza, vai chegar a mensagem ruim. Também pondere por isso. Não leia somente a reclamação daquela pessoa. Lê se o hospital respondeu, se ele deu uma satisfação. Porque a experiência ruim, todo mundo vai ter em todo lugar. Mas tenta identificar pontos onde aquele local quer cuidar. Acho que esse é o ponto principal. O pessoal viaja, né? Ah, não quero que desligue os aparelhos da minha mãe. Não, a gente não desliga aparelho de ninguém. Não pode desligar aparelho, né? Assim, vou lá e puxo da tomada e, enfim. O mundo hoje, as pessoas criam um imaginário e elas vivem esse imaginário e esquecem de viver a vida real. Criam pra si uma realidade de uma bolha que não é real. Acho que é pra um padrão de fuga, um preparo psicológico pra entender a realidade da vida como ela é e que as coisas acontecem numa velocidade que às vezes não acontecem. Lá onde eu trabalho, a culpa é sempre minha. Sempre que alguém tá chateado, a culpa é minha. Por mais que não seja, é minha. Por quê? Por mais que aquela pessoa seja aquela pessoa impossível de agradar, eu não consegui acessar ela no ponto de vista comunicativo, eu não consegui mostrar pra ela o meu trabalho. A culpa é minha, eu que sou o profissional. Eu que tenho a responsabilidade com aquela família. Não é a família que tem a responsabilidade comigo. Se eu não conseguir me comunicar de maneira assertiva com aquela família, mesmo sendo a família que tá em negação, que faz de tudo pra não ser acessada, eu que sou o profissional, eu que tenho que ter as armas pra quebrar essas barreiras. Eu que tenho que ter as armas pra quebrar as objeções. E não é ela que tem que ser preparada psicologicamente pra ver a mãe dela morrer. Ela deveria, obviamente. Mas a responsabilidade disso é minha. Ou não, aquela família não tá feliz. É impossível agradar porque eu não tenho as ferramentas pra agradá-la. Não é impossível porque ela é impossível. Eu que sou limitado e que isso seja um aviso que eu tenho que melhorar como instituição, como profissional, pra poder acessar pessoas como ela. O problema não foi lá no começo, onde eu não consegui parar um tempo, onde meu time não conseguiu parar e alinhar a expectativa. Olha, nós trabalhamos assim, as coisas são feitas assim, a gente responde assim, a velocidade é essa, o jeito de trabalhar é assim. Talvez se eu consigo fazer uma organização disso no começo de tudo, talvez ela não seria essa familiar chata. Mas ninguém falou pra ela como é que funciona. Se ninguém falou, tem que funcionar de que jeito? Do jeito que eu acho que tem que funcionar. E aí os problemas acontecem.